E me deixou puto quando eu vi isso aqui. Eu falei, cara, é inacreditável, né? Gosto de andar com um carro nessa faixa aqui, que é a faixa do ônibus, porque o meu carro, ele é de gênero fluido. Tem dia que ele se identifica como carro, tem dia que ele se identifica como ônibus. E a gente não pode mais ter preconceito com isso, né, gente? Eu tenho um veículo de gênero fluido. Hoje ele se identifica como ônibus. Aí já, porque eu tô chegando num radar aqui na frente. Ali naquele farol tem um radar. Aí ele se identifica como carro de novo. E aí eu volto pra faixa de carro, né? É coisas do dia a dia, né? Século XXI as coisas estão avançadas, a gente não pode ficar julgando, né? Que é um veículo. Não, o meu é um veiculê, de gênero fluido. É claro que o cidadão aqui do lado, ele tentou lacrar com um vídeo para, enfim, ganhar redes sociais, esse tipo de situação. Mas é multa, gente. É a multa. Bom, pra você ter uma ideia, vou compartilhar com vocês a tela aqui do WhatsApp da Comissão de Taxistas. É desenvolvido o trabalho junto todo dia. Todo dia o pessoal manda as fotos. Esse é um veículo, tá? E aqui tem todos os dados do veículo, a rua, onde foi, a data, o horário. Olha lá. Isso é um trabalho sendo feito por parte da comissão de taxistas e todos esses veículos estão sendo encaminhados para as devidas providências cabíveis. Tá? Porque assim, se existe uma legislação e o cidadão está se achando engraçado, ele está atrapalhando o trânsito da cidade de São Paulo. Ele está atrapalhando a fluidez do transporte de pessoas, principalmente do coletivo. Tá? Transporte coletivo. Então, esse ano nós diminuímos a velocidade das faixas em 16%. 16%. Tamanha é a quantidade. Vou colocando só uma parte, tá? Isso aqui é só uma parte, mas tem muito mais de onde saiu essas aqui. Vamos lá. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Gente, é inacreditável a quantidade de veículos invadindo as faixas de ônibus e táxi da cidade de São Paulo. A maior parte quem está passando é o Moacir Brown, tá? Então a gente tem que nós parabéns ao trabalho que ele vem desenvolvendo, ele e o André Souza, o André Luiz, melhor. O André Luiz também tem enviado essas. E o sindicato, o nobre vereador, Adilson Amadeu, que está lá, está dando as seguintes providências cabíveis. Tá? E assim, existem horários em que o cidadão comum também pode utilizar dessas faixas exclusivas de ônibus. Tem. Da meia-noite até as 4 horas da manhã, ele pode. Muita gente não sabe disso. Eu gosto de andar com um carro, né? Vou remover isso aqui. Pode andar, não há problema nenhum. É liberado por lei andar nesse horário. É das 4 horas da manhã, ou melhor, da meia-noite às 4 horas da manhã. Tá? Domingos e feriados. Domingos e feriados. E terça-feira de carnaval. São os dias em que se pode andar. Tá? Sempre lembrando que domingos e feriados, desde que seja fora de situações especiais, shows, eventos com grande quantidade de pessoas, os corredores são proibidos novamente. Dia de jogos, enfim, também, né? Locais onde tem jogos, esse tipo de situação também, tá bom? E a multa é alta, quase 300 conto. E 6 ou 7 pontos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu já vejo isso pra vocês, tá? Reginaldo Del, muitos casos particulares invadidos dos corredores. Pois é, cara, eu vou te falar. Se eu mostrar aqui, vocês vão ficar abismados que tem o trabalho que o Moacir Brown tem desenvolvido juntamente com o André Luiz ali é impressionante, cara. Quem tá na rua tá vendo, né? Tá vendo. É uma pouca vergonha a patifaria. Sabemos que os corredores de ônibus foram criados para facilitar o transporte público, permitindo que os ônibus se desloquem com mais agilidade e eficiência. No entanto, a prática de estacionar ou transitar em faixas exclusivas para ônibus tem se tornado cada vez mais comum. Isso não apenas atrapalha o fluxo do transporte público, mas também gera uma série de problemas. Quando veículos particulares invadem esse espaço, os ônibus enfrentam dificuldades para cumprir seus horários, causando atrasos que afetam milhares de passageiros. Além disso, essa situação gera um efeito dominó ao motorista de carros particulares, que tentam desviar do trânsito, congestionando muitas vezes, se aventurando em corredores destinados aos ônibus. O resultado? Aumento do congestionamento de um ciclo vicioso que prejudica a todos. E não podemos esquecer dos acidentes. A presença de veículos particulares, motos em corredores exclusivos aumenta o risco de colisões. Quando um carro ou uma moto invade a faixa destinada a ônibus, a chance de um acidente entre esses veículos e os ônibus aumentam consideravelmente. Isso coloca em risco não apenas os motoristas, os passageiros e os pedestres. Além disso, essa invasão desrespeita as normas de trânsito e demonstra a falta de consideração com aqueles que dependem de transporte público.
Precisamos lembrar que as faixas e corredores são essenciais para garantir uma mobilidade urbana mais eficiente e segura. Por isso é fundamental que todos nós façamos parte. Respeitar as faixas exclusivas de ônibus é um ato de cidadania e respeito àqueles que utilizam o transporte público diariamente. Vamos juntos lutar por uma cidade mais organizada e segura. Tá? É possível usar os corredores e faixas de ônibus na capital paulista e em outras cidades, mas é preciso seguir algumas regras. Por desconhecimento e temor de levar multa, muitos motoristas evitam utilizar a faixa e os corredores exclusivos de ônibus na cidade de São Paulo e na cidade de Guarulhos, Campinas, enfim, outras cidades que também utilizam dos corredores. Em determinados horários e dias da semana, além de feriados, é permitido transitar nessa faixa de corredores, ganhar tempo, trânsito, sem risco de ficar no prejuízo. Bom, então recapitulando para ficar mais fácil o entendimento, você tem o domingo, o feriado, tá, que você pode se utilizar das faixas de ônibus. Antes de mais nada, vale destacar que rodar em locais destinados à circulação exclusiva de ônibus, salvo as exceções que vamos informar a seguir, é infração gravíssima com multa de R$ 293,47. E eu tomei essa multa, tá? E você vai falar, El, então você estava errado? Estava errado, sim, claro que eu estava errado. Além na MDC, tá? No Butantã, isso foi 2022, 2023, não me lembro bem exatamente. Estava indo lá para Cotia, enfim, eu nem lembro para onde que eu estava indo. Eu sei que era tarde, de uma sexta-feira. Estavam inclusive pintando. Não tinha nem pintado, estavam reformando. Foi agora, 2023. Estão fazendo a recapagem lá. Não tinha pavimento, né? Tinha pavimento, recapearam. E não tinha as marcas de sinalização viária de chão, né? Enfim, do solo. Só que eu sabia, gente. Não fala que eu não sabia. Eu estava com carro particular. Não estava com táxi, estava com carro particular. Foi e tomei a multa. Chegou. R$ 293,47, 7 pontos no prontuário da CNH. Do condutor ou proprietário do veículo. Para fazer valer seu direito e não sofrer essas penalidades, confira quando dá para utilizar as faixas e os corredores. É importante lembrar que eles devem necessariamente estar identificados com sinalização vertical e as faixas especificamente trazem a faixa horária nos dias úteis, durante a qual apenas ônibus e táxis sob determinadas condições podem rodar na cidade de São Paulo. Eu podia ter recorrido porque não estava pintado, tá? Mas eu sabia que não podia e eu fui. Então, como eu sabia que eu não podia, eu fui, eu tomei a multa, eu paguei. Simples assim. O que é certo, ser justo é ser desigual com os desiguais, amigo. Não dá pra gente querer apregoar legitimidade, ser um legalista e de repente cometer erro. Todo mundo comete erro. Eu cometo todo dia. Toda hora eu tô fazendo minhas cagadas aí. Enfim, o importante é que a gente reconhece os erros. Mais importante é isso. Mas também, quando é permitido um veículo particular utilizar das faixas, é permitida a circulação de veículos automotores e passageiros nos domingos, feriados e na terça-feira de carnaval, independente dos horários definidos da sinalização daquela faixa. A livre circulação nos dias citados vale de 0 a 4 horas do próximo dia útil. Mesmo nos dias mencionados, não é permitido rodar nas faixas exclusivas caso elas tenham sido ativadas como medida operacional, por exemplo, em dias de jogos de futebol ou outros eventos para desafogar o trânsito. E o corredor exclusivo de ônibus. O corredor exclusivo de ônibus também tem regras específicas. Em geral, a utilização desses corredores por veículos particulares é restrita aos mesmos horários dos corredores convencionais. Contudo, é sempre bom verificar a sinalização local para garantir que você está dentro das normas. Portanto, se você planejar usar o corredor de faixas exclusivas de São Paulo ou em outras cidades que tenham essa regulamentação, fique atento às sinalizações e horários permitidos para evitar multas. Guarulhos tem uma reciprocidade, tá? A reciprocidade, enfim, que você também pode utilizar com passageiro os corredores de ônibus. São Bernardo, não pode, tá? E Campinas, eu usei e nunca tomei multa. Não vou dizer que pode ou não pode, porque eu não sei. Eu sempre utilizei e nunca tomei. Provavelmente possa utilizar, tá? Elvio, então uma dúvida que eu acho que foi importante que colocaram, pessoal. Eu acho que é importante essa dúvida esclarecer. Mas Elvio, e os insufilmes? A película que cobra, né? É complicada essa situação da película, né, pessoal? Porque existe uma legislação do CONTRAN que autoriza a transparência, né? A fotolucência, né? Que é quando você consegue visualizar os indivíduos dentro do carro. Então a transparência mínima para os vidros da frente me parece que é 75, tá? Hoje, definição hoje do CONTRAN. Vidro da frente, para-brisa, e os vidros laterais, passageiro e motorista. 75. Hoje os vidros de trás, você pode colocar o G5 lá, lacrar ele no... que pode, tá? Porém no táxi não. É isso que a gente tem que bater esses papos, conversar, levar isso pro nobre vereador, ou pro vereador que vem, ou para os vereadores que venham, enfim. A gente está no ano eleitoral, a gente sabe que tem muita coisa, vai mudar, pode mudar e a gente prefere que não mude. Mas a gente sabe muitas vezes que, enfim, tem que trabalhar muito em cima disso também para, enfim, se fazer valer de nossos direitos.